Olá pessoal, meu nome é Caio Oliveira e no vídeo de hoje nós veremos sobre o caso da turista argentina que está sendo acusada pela justiça brasileira por atos racistas aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver agora o que a imprensa argentina está falando sobre esse caso. Vamos para o vídeo. Todos ficamos cativados. Eu conversava com o Horácio sobre o caso dessa garota, dessa jovem, dessa mulher, dessa advogada no Brasil, Lápis. Conversávamos com o Horácio já teve que começar a tratar do assunto no programa dele à tarde, né? Porque, por responsabilidade própria, conversávamos com o Eduardo, acabou se formando a tempestade perfeita, né? Estão usando isso como um conto de advertência no Brasil. Sim, na publicidade e na propaganda, onde a imagem dela também aparece fazendo esse gesto. Mas eles não imitam os gestos da outra pessoa, não é? De alguém que trabalhava no bar. Não. Viu esse gesto? Sim, mas Não justifica. nada justifica isso. Porque não existe legítima defesa. Não é como se eu estivesse te chamando de macaco porque você fez isso ou aquilo comigo. Não. Claro. Se a outra pessoa fez isso com você, você deveria ter denunciado. Mas Você não pode fazer, qualquer... cometer um insulto racista. Mas prendê-la... Sim, é um crime muito grave. Há muitas pessoas presas por esse crime. A grande maioria deles é brasileira. Sim, Mas Ela não vai pra cadeira. por agora não. Não. Por agora. não, e tem... Olha só isso, não é? Ser advogada cria um grande problema para ela em relação ao tipo de crime que cometeu. Porque ninguém pode alegar sua própria inabilidade ou ignorância da lei a seu favor. E a mesma coisa acontece no Brasil. Aliás, eles usam o fato de ela ser advogada como exemplo no vídeo de repreensão. Claro, porque ela deveria ter percebido o que poderia acontecer com um gesto desses. Digamos, é imperdoável, como diz o Eduardo, não há nenhum atenuante. É imperdoável. É um ato grave. Olha, hoje, a Patrícia Navarro, uma colega, na verdade Letícia Navarro, uma colega do Brasil, nos contou que, para entendermos que não é contra uma argentina por ser argentina, não é contra um turista por ser turista, é uma mulher. A gente pensa, talvez pela característica de ter pele clara, ela chamou de Mona, uma mulher morena, descendente de afro-americanos. Ela foi presa na hora em Salvador, Bahia, há uma semana, mas foi presa direto. Ou seja, ela também nos explicou que o agravamento da pena por injúria racial tem a ver com o Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão em toda a América, sentem que tem uma dívida e 60% da população é descendente de afro-americanos. Agora, Eu pergunto a vocês, não poderiam ter aplicado uma multa a ele? Isso não existe. Ele... Esse é o crime. de 2. Aos 5. tchau, de 2 a 5 anos de idade. Você sabia? Eu entendo o que Lap está dizendo porque nada está acontecendo aqui. Aqui é Nats. É por isso que você não pensa nisso. Não pensa na maioria das pessoas que essa jovem está passando por essa situação. Agora, esse crime não é usado apenas para perseguir estrangeiros, e especialmente os argentinos. Esse crime pode ser cometido por um brasileiro. Exato. É como diz Horácio. Ali no Rio de Janeiro, na principal penitenciária do Rio de Janeiro, há pelo menos 300 detentos por esse crime. Por este crime. É incrível. A questão é... A maioria deles é de outros países? Não, Eles são brasileiros. brasileiros... O problema é a discriminação contra os brasileiros. Perguntei isso a ela porque ela é argentina. Isso serve um pouco de exemplo, porque às vezes a gente nem persegue. Eu acho que essa garota... Não é verdade? Pois não. Ela não percebe. Não tá na sua Cabeça. Argentina que isso é um crime, porque aqui não é crime. Então você não consegue entender que você faz isso pra alguém? Não é que aqui não seja crime. Aqui ninguém vai preso por motivo nenhum. Então, o que você não consegue entender é que por Gesto você... acabe preso. É que foram vários. Foi uma sequência, como dizem. Não foi uma discussão, não foi com uma só pessoa. Começou com uma conta em que ele disse: não, estão me enganando, aqui estão me cobrando coisas que eu não consumi. Foi assim que começou. Devia ter ido fazer denúncia. Bom, e aí começou. Primeiro, o insulto aparentemente foi para garçonete.
Depois foi até o caixa, um insulto com o caixa. Então, a partir daí, as câmeras começaram a gravar. O bar parece que tem câmeras que também gravam áudio. E terminou com, quer dizer, foram várias funcionárias que receberam os insultos ou as injúrias racistas assim classificadas. E o último foi um rapaz. Kenny, Ele acaba fazendo gestos obscenos para ela, que é o que você estava dizendo, Date. nada justifica isso e, como você disse há pouco, Pablo, acho que deveria servir de exemplo. Porque talvez nem todos saibam que tal gesto pode causar isso. Problema. Pela sua vida. Porque imagina, ele vai ficar preso por pelo menos 2 anos. Ela estava de férias bebendo com os amigos e agora pode ter que esperar meses ou até anos para saber quantos anos poderá passar em uma prisão brasileira. Além disso, com a espada de Damocles pairando sobre você, a decisão do juiz pode chegar a qualquer momento e você pode acabar numa prisão comum. Exato. Porque, por enquanto, ela está conseguindo por um preço bem acessível. A tempestade perfeita eclodiu quando... E isso me parece um resumo de quão longe a situação chegou. Você tem o vídeo da polícia brasileira do Rio de Janeiro? É lá que se estabeleceu e é por isso que tem um impacto tão grande e está se tornando viral no Brasil. Ele já é culpado. Claro, já. Ele é culpado. Para a polícia brasileira, ele é culpado. Para a mídia, ele é culpado. E pra parte Da justiça, já é culpado também. mais clara. Olha só. No Rio de Janeiro, racista é tratado como criminoso pela Polícia Civil. Não importa se é turista, estrangeiro ou advogado. Uma mulher apontou o dedo, xingou, fez gestos racistas e tentou humilhar um trabalhador brasileiro. A vítima denunciou. A Polícia Civil agiu sem hesitar. Aqui, racismo é caso de polícia. Não vamos tolerar. Ou respeita o povo brasileiro ou vai prestar contas com a polícia. Veja só aqui no vídeo o que diz. Não importa o que é. Se é turista, advogado. Não. Não importa o que é. Cometeu o crime e uma vítima se sentiu ofendida racialmente, faz a denúncia, acabou. E além disso, por que amplificam isso? Estamos no momento que antecede o Carnaval do Rio de Janeiro, onde vem milhões de pessoas. Então, isso é usado como exemplo e mensagem, porque, além disso, as colegas nos contaram a publicidade e campanhas contra o racismo. Você tem mais material sobre isso, Gonçalo? Vamos procurar. Há campanhas o tempo todo na mídia. Não é que, de repente, o racismo apareceu, digamos, nos meios públicos. Por este caso, uma grande quantidade. De casos mineiros, porque os brasileiros, até mesmo com seus próprios cidadãos, são racistas. A mensagem é um pouco hipócrita, porque talvez diga que é contra o povo brasileiro, que não vamos permitir, que a polícia vai contra qualquer um que mexa com todos nós. Essa é a mensagem, contra o povo brasileiro. Essa mensagem é meio chauvinista. A mensagem da polícia tem... Agora, o povo brasileiro, sim. Se um brasileiro ofende outro brasileiro, acontece exatamente a mesma coisa. Olha, coloque isso aqui, tá vendo? Essa é uma parte das campanhas. Sem racismo, o carnaval brilha mais. Bom, quando a alegria entra aqui, o racismo tem que sair. Isso é um pouco do que está se vivendo neste momento. Imagina como esse caso chega à opinião pública do Brasil e à mídia brasileira. Não. Olha só, eu digo, pra gente isso surpreende de certa forma pelo fato em si. Não estamos acostumados aqui. Mas lá no Brasil não hesitam em te prender. Aqui na Argentina, caras que roubam, caras que matam, caras que roubam. E nível de corrupção no Estado continuam em liberdade e que guardaram dinheiro nos próprios bolsos. E pra gente isso também é normal, isso também é comum. Então você vê caras. É que não deveria ser normal. É claro, exatamente. Ou não. Exatamente, exatamente. Carucava, ele não é totalmente de direita, é? Ele não é bem de direita. Direita nem esquerda. Nada. É crime, ponto final. Claro. Mas a mentalidade argentina ou dos argentinos precisa mudar em algum momento. Claro. Não, eles me chamam de fascista por ter dito isso anos atrás. Sim, fascista maneiro. Fascista? É, seu fascista maneiro. Mas vou continuar insistindo. Querida, bem, Lape, querida. Ok, obrigado. Bem-vindo. Obrigado por participar. Obrigado por participar com necessidade urgente. Vamos.
Bem, Horácio, a compreenda. Eu também me permito alguns luxos. Vamos conversar, isso aconteceu. Fedia. Hoje à tarde. Você tem razão, você tem razão. Bem, o caso do dia, da semana, né? Estamos falando de Agostina Paz, essa advogada, jovem advogada de Santiago, de férias no Rio de Janeiro. Também influencer. Isso sim, claro, muitos seguidores. Ela até teve problemas com a conta dela, porque tantos brasileiros denunciaram ela por esses fatos que quase derrubaram a conta dela. E essa situação que até agora muitos de nós só tínhamos visto aquela parte do vídeo, que como bem disse Lap, tem alguém que faz gestos obscenos e ela reage. E hoje, Carla Junqueira, uma advogada internacional, nos dizia que o que compromete ela não é tanto o que aconteceu lá fora, mas sim, como você disse, o que aconteceu lá dentro. A quantidade de vezes que houve atos discriminatórios lá dentro. E uma certa ideia entre ela e uma amiga, que também está envolvida, de atrapalhar o processo. É isso que a compromete. Reconstruímos, digamos, a profundidade do problema conversando com pessoas, por exemplo, no Brasil, certo? Nossa colega Letícia Navarro nos disse que isso também é um fator agravante e que o juiz veio aqui por outro motivo, mas vamos tirar proveito disso. Claro. Que aqui tem uma possibilidade de comparar dois sistemas. Duas escalas de valores, duas aplicações, duas visões. Lá, o fato de ter sido uma brincadeira não é um atenuante, é um agravante. Júlia, uma primeira impressão sobre esse caso, sobre esse processo? Bom, primeiro quero dizer que nenhuma brincadeira pode estar sustentada em uma conduta que é tipificada por lei, que é um crime. Ou seja, não posso dizer, ah não, era só uma piada. Isso? Roubei o carro como uma brincadeira. Não é uma brincadeira, é um crime. Aqui eu... Qualquer outro lugar. Bom, e aqui o agravante é que ela é advogada. E independentemente de ser outro sistema jurídico e outras normas, o fato é que existem convenções internacionais de direitos humanos que todos nós estudamos e sabemos perfeitamente que os estados se comprometeram a erradicar todo tipo de discriminação baseada em raça, em religião. Então, isso ela não pode ignorar e, na verdade, são gestos vergonhosos. Realmente, a gente sente vergonha alheia. Com licença, vou chamar uma advogada especialista em direito internacional, Carla Junqueira, que nos atende gentilmente. Doutora, tudo bem? Como vai a senhora? Boa noite. Boa noite, como estão? Bem, todos estamos impactados por esse caso que repercute no Brasil, que repercute no Rio de Janeiro, dessa advogada argentina que, de repente, se vê envolvida nessa dura tipificação penal de injúria racial. O que é injúria racial? Para tentar entender se não é algo contra uma mulher argentina, advogada, contra alguém estrangeiro no Brasil. O que é insulto racista? Insultos são definidos como qualquer tipo de gesto, menção, palavra, insulto, zombaria, que humilhe, insulte ou ofenda outra pessoa por causa de sua raça, religião, orientação sexual e outros aspectos diversos, não apenas raça. Bom, e como você avalia esse caso? Porque entendemos que há pessoas detidas, há presos, pessoas do Brasil por esse tipo de crime. Ou seja, brasileiros que foram acusados sob a mesma tipificação. Sim, sim. Aqui é preciso evitar pensar que há um viés em relação à Agostina por ela ser argentina. Na verdade, é o contrário. Agora, há um grande clamor da sociedade brasileira justamente porque a prisão preventiva foi revogada, quando, em geral, em casos de racismo no Brasil, as pessoas são realmente presas. Em relação à parte jurídica, há claramente um gesto racista flagrante. E é muito difícil justificar o que foi visto e ficou gravado. Houve um gesto racista e há uma pena que precisa ser cumprida. Lamentável, né? Esse caso está repercutindo bastante na Argentina. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe o like de vocês. Até o próximo vídeo.